Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria convido vocês para mais uma reflexão. No episódio de hoje nós vamos estudar aqui a questão de número 945 de O Livro dos Espíritos, quarta parte, capítulo 1, que tem como o item desgosto da vida, do suicídio. E Kardec, nessa questão, ele vai questionar o seguinte: o que se deve pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? O que a avaliação dos espíritos a respeito desta circunstância? Vamos adiantando aqui, né? Porque às vezes, quando a gente simplesmente lê as respostas, a gente pode considerar que o grau de sensibilidade ou insensibilidade dos espíritos que responderam pode ser maior ou menor. Porque a leitura, ela não capta nesse momento aqui, a letra simplesmente sentimentos. Então a gente vai dar o tom que a gente quiser. Observemos a resposta. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Observemos aqui, se nós lermos de maneira superficial, sem nos determos na essência do que está sendo tratado, a gente pode reduzir a resposta dos espíritos a uma simplesmente uma pancada que deram, sem consideração aqueles que estão lendo e que às vezes estão passando por desafios. Mas percebamos aqui algumas coisas. Eles vão falar da questão do trabalho, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida. A gente entrou num clima aí um pouco mais depressivo, começou a penetrar algumas dificuldades, e aquilo foi como que nos minando as forças, e nós não conseguimos sair desse estado psíquico. A gente acabou adoecendo. E ali o suicídio se mostrou como solução, porque a gente já não conseguia perceber. Os espíritos estão nos chamando a atenção para a questão do trabalho. Quando as situações assumam como que um clima que para nós é sem saída, não deixar de trabalhar. Não deixar de compreender aquilo que é possível de nossa parte ser realizado, lembrando sempre que a vida não está contra nós e as experiências não advirão em nossos caminhos, marcando nosso sofrimento, marcando-nos nessa angústia inescapável. Do contrário, o objetivo divino são os aprendizados. Em muitos momentos podemos ser levados a provas desafiadoras, sim, mas a vida pedirá apenas aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente dá conta. Em muitos instantes, por causa do desgosto, a gente deixa de fazer também aquilo que a gente poderia estar fazendo, aquilo que nós temos condições de realizar, sem desconsiderar toda a dificuldade que é, por exemplo, o clima da depressão, em que aquele coração que foi se adoecendo, ele vai poder necessitar de consulta com psicólogo, com psiquiatra, cuidar dessa questão sob um olhar médico, clínico, enfim, todo esse cuidado se faz indispensável, sempre caminhando conjuntamente com a responsabilidade de todos nós, enquanto corações que vivem a experiência material. O clima do trabalho aqui deve ser entendido como essa disposição de estarmos fazendo o que nos cabe, porque à medida que a gente vai caminhando, Deus, nas suas formas de nos surpreender, vai propondo resoluções que a gente não imaginava.
Se a gente para no meio do caminho, a gente também se limita ali a não compreender o que poderia vir depois. A existência pode ser bem menos pesada quando a gente vai assumindo compromisso com a nossa parte. Nessa postura íntima, estou aqui nesse momento, mesmo reconhecendo as dificuldades, para fazer aquilo que se faz possível, entendendo que aquilo que não está ao meu alcance, me cabe confiar e esperançar. A palavra insensatos, utilizada em primeiro momento, tem a ver com aqueles corações que não detiveram-se no bom senso. E o bom senso, na verdade, é fruto do discernimento. E o discernimento é o conhecimento depurado pela experiência. À medida que a gente vai compreendendo a doutrina espírita, por exemplo, nós vamos ganhando ferramentas para que a nossa forma de olhar a vida também vai se modificando. Para a gente entender o nosso grau de expectativa, porque em muitos instantes os nossos desgostos estão relacionados a essas expectativas que a gente vai nutrindo. Nós estamos aqui num plano de aprendizado e as experiências virão de todas as formas. É justo que de nossa parte nós permaneçamos aí entregando aquilo que nos cabe, fazendo o possível. No dizer de Emmanuel, se não for possível dar alguns passos, que nos movimentemos milímetros, mas sempre certos da direção que nós marchamos, porque às vezes a gente enfrenta um ciclo difícil, mas qual ocorre na natureza? As estações se renovam, os tempos se renovam, indicando-nos outras possibilidades de viver e de aprender. Estamos tentando procurar trabalhar essa temática com muita responsabilidade, com muito respeito, desejando que Jesus nos ensine a cultivarmos o melhor sentimento na busca por compreendermos o valor da vida. Abracemos a vida tal como ela se faz, caminhando, sobretudo, cada vez mais decididos à construção de nós mesmos. Muito obrigado e até o próximo episódio.